Eu quero convidar você, mais uma vez, a voltar à sala de aula e dar continuidade ao estudo da nossa lição de 1957, no dia 6 de janeiro, comentada pelo pastor Lourenço, o Laurencioso, né, o saudoso pastor Lourenço. E nós vamos ler o primeiro tópico. Te convido. Jesus é luz vivificante. Então, vem comigo, senta, anota e aprende da palavra de Deus. Primeiro tópico ele bota: Jesus é luz vivificante. João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. E ele começa o primeiro ponto dizendo: a luz conhecida. Ele fala que o Espírito Santo inspirou João a escrever o suficiente para apresentar a Cristo no passado, no presente, no futuro, descrevendo-o tão perfeitamente como sendo. Veja bem, ele colocou aqui que suficiente, não precisou ou não precisa de acréscimo, de arranjos, de aparatos, mas o suficiente. E ele colocou dizendo, primeiro, divino. Olha que riqueza. Não somente era o verbo com Deus, mas era Deus, isto é, ele era Deus. Colocou Jesus como divino. Segundo, eterno. O verbo estava com Deus no princípio, portanto, ele é eterno. E por conseguinte, o autor da vida eterna. Quando Jesus fez ver esta verdade aos judeus, ele não a aceitaram e teriam-no matado. Tanto o odiavam. No entanto, Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. João, pelo Espírito do Senhor, reconhecia como verdadeiras as palavras de Cristo. Que manancial. Segundo, imutável. Ele coloca João aqui, João coloca Jesus como divino, eterno e agora em terceiro lugar, imutável. Significa que ele não muda, o tempo muda, costume muda, hábito muda, mas ele continua imutável. Se Jesus fosse um ser criado, não teria ou não seria imutável, mas ele é imutável. Quarto, onipotente e onisciente. Estas palavras indicam que Jesus tinha todo o poder e toda a ciência. Todas as coisas foram feitas por ele, diz João acerca do Criador, que tão bem e tão perfeito criou o mundo, e nós encontramos o escritor hebreu dizendo no capítulo 1 e versículo 2. Em quinto lugar, onipresente, sendo que Jesus é não somente o doador da vida, como também a própria vida. Ele deve estar em todo lugar. Ele podia dizer ao discípulo, eis que estou convosco. Deus está em todo o lugar. Ponto 2, ele fala, a luz e os homens. A vida orgânica depende de quê? De luz. As duas coisas são quase sinônimas. Talvez seja por isso que nos séculos primitivos, os homens faziam culto ao sol, e os egípcios tanto pavor tinha da praga das trevas. Nós encontramos em Êxodo capítulo 10, versículo 22 e 23. Através da palavra, a luz simboliza a pureza, a santidade e a própria vida. João capítulo 5 e 24. Agora vem Cristo, que é a luz dos homens, sem o qual permaneceríamos sob a sentença da morte eterna. Como é trágico que muitos rejeitam o único que pode expelir as trevas e dar a luz. É aqui o primeiro tópico e eu vou falar depois o segundo e o terceiro para não ficar prolongado o vídeo. É um manancial. No túnel do tempo, 1957, no primeiro domingo do mês de janeiro. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar, de usufruir
desse manancial maravilhoso. Conto com você.